Fala pessoal, bem-vindos ao Lavê Matemática. Eu sou o professor Tiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Trago hoje mais uma lista de atividades complementares ao PET 2 do primeiro ano do ensino médio, tá? E aí, em vídeos de complementares, eu gosto de começar explicando, né? São atividades que eu propus aos meus alunos e, nesse caso, são referentes mais ao conteúdo da semana 4 do PET, tá? Quem assistiu o vídeo aí, também quem fez atividade, deve ter percebido que ficou uma coisa muito maçante. É uma coisa meio repetitiva, talvez sem um propósito. Então, eu quis propor essas questões, principalmente essa questão um, que já é uma questão mais contextualizada, que envolve uma ideia do estudo de sinal, análise de gráfico, para entender que, assim, função, se a gente vê só a função seca por si só, é uma coisa enjoada mesmo, pessoal. Isso aí não tem nem o que discutir. Eu concordo totalmente com quem acha a função chato. Mas a partir do momento que você começa a contextualizar, as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes, como é no caso das questões de hoje. Então espero que vocês gostem. Então vamos lá, ó. Questão um: a Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, era a bolsa oficial do Brasil até realizar a fusão com a BMF, que culminou com a criação de uma nova instituição, denominada BMF Bovespa, em 8 de maio de 2008. Sua sede fica no centro da cidade de São Paulo e seu principal índice econômico é o Ibovespa. O gráfico a seguir descreve o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, F de T. Então, o índice é um F de T em porcentagem em função do horário T, em hora, desde o início do pregão, às 10 horas, até o fechamento, às 18 horas, de determinado dia. Então você tem um gráfico aí, né, que o índice é justamente no eixo Y, que a gente olha ali, né? O eixo Y é ótimo, né? No eixo vertical. E a hora que você tem que considerar está no eixo horizontal ali. Então ele vai de 10 às 18 horas. E aí é importante mencionar que esses índices eles estão em porcentagem. Então aquele 2,5 que tem lá em cima é 2,5%. O 1 ali seria 1%, tem o 0,5%, tem o menos 0,7% e por aí vai. Na letra A está perguntando qual que foi o maior valor atingido pelo Ibovespa nesse dia e em que horário que foi atingido. Então, ó, ele está perguntando o maior valor e em que horário. Então, pessoal, já que eu estou analisando o gráfico, essa questão de você pegar o maior valor é você olhar o ponto mais alto que a curva chegou. Se você olhar, o ponto mais alto que a curva chegou é esse aqui de cima. Ó. Esse foi o ponto mais alto, correto? Então, o valor do Ibovespa você olha no eixo vertical. Então, o maior valor que ela atingiu foi aquele 2,5%, e lembrando que tem porcentagem, né? 2,5%. Em que horário? O horário eu olho no eixo horizontal. Se você olhar a projeção do ponto, você vai ver que ele bate no 11, né? Então foi 2,5% às 11 horas. Então esse foi o maior valor que ela atingiu, tá? Qual foi o menor valor? Agora ele está perguntando o menor valor. Então, ó, menor valor e perguntando em qual horário. Se a gente olhar aqui, então o menor valor é o ponto mais baixo que a curva atingiu. Então o ponto mais baixo que a curva atingiu é esse aqui, ó, tá? Então, se você olhar no eixo vertical, você vai ver que o valor mais baixo foi menos 0,7. Então você tem aqui menos 0,7%. E isso aconteceu, se você olhar pela projeção, vai estar às 14 horas, tá? Então esse seria o menor valor.
Na letra C está perguntando em que horários desse dia o Ibovespa foi nulo. Então, ó, nulo é o que ele foi igual a zero. Então aqui está querendo saber em que momentos que isso foi igual a zero. Bom, se você está tratando de valores que estão no eixo vertical, o momento em que eles ficam iguais a zero é quando ele está exatamente sobre o eixo horizontal. Então é nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. São os dois momentos em que ele ficou nulo, tá? Então você tem ali, ó, 13 e 16. Então são os dois momentos. Então foi às 13 horas e às 16 horas. Então esses foram os momentos que o Ibovespa ficou nulo, tá? Letra D, no período do pregão, em que horários o Ibovespa esteve positivo? Então, a ideia é que a gente olhe para cá é positivo e para cá é negativo, tá? Então, em que momentos que ela ficou acima? Então, repara que às 10 horas iniciou acima e ela começou a subir e ela só foi ficar nula às 13 horas, tá? Então, o primeiro momento que ela ficou positiva foi de 10 às 13. Porque se você olhar, a partir das 13 horas, o gráfico ficou para baixo, então ele está negativo, correto? E aí ele só volta a subir, e aí ele fica nulo às 16 horas. E ele fica para cima das 16 às 18. Então aqui, e de 16 às 18. Então são dois momentos em que ele fica, deixa eu destacar aqui, né, que eu não destaquei, que ele fica positivo, tá? Então, só para poder destacar bem os momentos, né? Então, o momento que ela fica positiva, eu estou destacando aqui, tá? E tem aqui também. Agora, o momento que ela vai ficar justamente negativa é nesse período que está compreendido aqui no meio, tá? Então, ó, negativa vai ser naquele intervalo entre as 13 e as 16. Então, aqui vai ser de 13 às 16. Pessoal, isso aqui é um estudo adicional, tá? Tá incluso a ideia do estudo adicional, que, como eu falei, eu achei maçante na última aula, na aula da semana 4, eu achei meio complicado, ficou assim, uma coisa, não é complicado, mas ficou uma coisa meio sem propósito, né? Agora aqui não, aqui você repara que você tem os momentos, né? A gente chega a ter os momentos em que a função fica positiva ou negativa. Deixa eu dar uma apagada nessa aqui que ficou muito poluída lá em cima, tá? E aí é isso, ok? Vamos para a questão 2. Aí já é uma questão que eu não coloquei aqui, mas essa questão é do Enem, tá? Um investidor inicia um dia com X ações de uma empresa. No decorrer desse dia, ele efetua apenas dois tipos de operações: comprar ou vender ações. Para realizar essas operações, ele segue estes critérios. Então, o primeiro critério: ele vende metade das ações que possui assim que seu valor fica acima do valor ideal, que ele chamou de VI. Então, ó, vamos começar a destacar aqui. Ó. Então, ele vende metade das ações que possui quando fica acima do VI. Então, o VI está aqui. Ó. Esse é o valor ideal. Outra coisa que ele faz é ele comprar a mesma quantidade de ações que ele possui quando fica abaixo do valor mínimo. Então o valor mínimo está aqui embaixo. E ele vende todas as ações
quando fica acima do valor ótimo. Então é o pensamento da pessoa, né? Então assim, você tem três valores ali, que tem o valor ideal, tem o valor mínimo e tem o valor ótimo. Pensando em questão de bolsa, né? Quando você tem uma ação que está custando muito barato, é interessante você comprar ações, porque a tendência, em teoria, é que ela valorize, né? E aí você consiga vender depois por um valor que é maior do que você comprou. E no caso do valor ótimo, seria uma espécie de você vai vender por um preço que você garante que você tem um lucro otimizado, né? Um lucro que talvez seja o melhor que você possa obter sem ter que correr tanto risco. É porque você pode ser que chegue num valor que você não sabe se aquele valor é o máximo que vai atingir. Mas assim, você pode correr o risco. Ou você espera para ver se valoriza mais, ou você corre o risco de a partir dali a ação começar a valorizar e aí você perdeu a chance de vender a ação por aquele preço. Tá? Então a ideia dele ali, quando ele estabeleceu um valor ótimo, que assim que atinge aquele valor, o cara vai e vende tudo que ele tem. Pode ser que ele deixe de ganhar dinheiro, sim, porque pode ser que a ação, depois que chega no valor ótimo, ela continue subindo e ele vai ter desperdiçado, mas ele não vai ter corrido o risco de perder, tá? Então vamos lá, ó. Então o gráfico apresenta o período de operações e a variação do valor de cada ação em reais no decorrer daquele dia e a indicação dos valores ideal, mínimo e ótimo. A pergunta é quantas operações o investidor fez naquele dia. Então o que acontece? Ó? Ele inicia com X ações. Então vou colocar aqui o passo a passo, né? Então ele inicia com X ações. Aí o que acontece? Tem um momento aqui que tem um primeiro momento que o valor aqui, ó, da ação ela fica acima do valor ideal. Então eu vou chamar isso aqui de momento 1. Ela fica acima daquele VI que ele informou pra gente, tá? Bom, nesse momento, o que o cara faz? Ele vende metade. Então, se ele tinha X e ele vendeu metade, ele fica com X sobre 2. Aí, beleza. Aí continua ali. Então, ela chega no valor, ela não chega no valor ótimo e ela começa a cair. Chega aqui embaixo, que eu vou chamar aqui de momento 2, ela fica abaixo do valor mínimo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nesse momento 2, ela fica abaixo do valor mínimo. Então, ele compra a mesma coisa que ele tem, que é o x sobre 2. E aí, no caso, ele fica com x, né? Porque quando você fala que ele compra exatamente o que ele tem, ele quer dizer que ele vai dobrar, né? Então ele vai dobrar a quantidade de coisas que ele tem, certo? Aí depois ela chega num valor realmente mínimo e aí ela começa a subir e de novo ela atinge o valor ideal, ela passa do valor ideal, tá? Então aqui eu vou chamar de o valor de momento 3. Aí nesse momento 3 ela fica acima do valor ideal. Aí, de novo, ele vende metade. E aí, com isso, ele fica, mais uma vez, com a metade de x ali. Com x sobre 2. Tá? E aí, repara que começa a subir demais. E no momento específico aqui, ela passa do valor ótimo.
Então, nesse momento aqui, nesse momento que eu chamei de 4, ela fica acima do V0. Aí, nesse caso, ele vende tudo, tá? Ele vende tudo e assim ele termina o dia, porque agora já não tem mais o que fazer, porque as operações ou ele vende metade, mas metade de zero, né? Termina suas operações. Então, assim, o que acontece? Porque as operações são ou você vende metade ou você compra o que você tem. Como ele está com zero, agora nesse momento ele vendeu tudo, metade de zero é zero, e comprar o que ele tem é dobrar, o dobro de zero é zero também. Então ele já não tem mais operação nesse dia. Nesse momento que chega no valor ótimo, ele vende tudo e aí termina. Então, no caso aqui, o investidor ele fez 4 operações neste dia. Ok? Tudo bem? E é isso. Então, pessoal, era isso que eu tinha para a aula de hoje, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, visto a aplicação daquela análise do estudo de sinal, análise de gráfico, que quando você coloca um contexto, ela fica bem mais interessante e palpável, correto? Bom, então se você gostou desse eu gostei, inscreva-se no canal se não for inscrito, compartilhe com os amigos e eu aguardo vocês na próxima. Valeu!